Gente, vou passar essa receita para vocês dos hambúrgueres vegetarianos, que todo mundo me pergunta. Então, começando, eu vou cozinhar previamente 6 xícaras ou 6 colheres de sopa de quinoa em 2 xícaras de água, certo? Então, eu vou fazendo aqui aos poucos para vocês acompanharem. Enquanto a quinoa cozinha, 20 minutos, aí nas 2 xícaras de água, a gente vai cortar bem miudinho 6 dentes de alho e 3 cebolas grandes. Na verdade, a cebola eu vou ralar bem miudinho para ficar melhor, para não ficar, porque tem gente que não gosta do gosto. Então, vão ser 6 dentes de alho, 3 cebolas grandes e 3 cenouras médias. Não precisa ser muito. Depois eu vou pesar direitinho para dizer para você quantos gramas vai de cada um. Hoje nós vamos fazer 3 tipos de hambúrgueres. O de ervilha, o de lentilha e o de grão de bico, certo? Então, nós vamos colocar... Para refogar na base, eu coloquei aqui 5 colheres de azeite. E para cada um deles, eu vou colocar 3 colheres da cebola branca com a roxa, certo? São 3 cebolas. Então, normalmente eu coloco 2 roxas, uma branca, então uma branca da sua preferência. A quinoa já tá cozida, a gente vai dividir essa quinoa para as 3 massas. Então, vamos aqui colocar a cebola. Já eu mostro pra vocês, porque fica difícil gravar e cozinhar ao mesmo tempo. Pro grão de bico, eu botei 1 colher a mais de cebola. E agora eu vou colocar o alho, porque o grão de bico sempre rende mais. Aí aqui foi 1 colher de alho, 1 colher de sopa de alho picado. E agora eu vou colocar 100 gramas de cenoura. Agora eu acrescentei 100 gramas de cenoura para fazer o de grão de bico, certo? O da lentilha e da ervilha, como eles rendem menos, eles incham menos, então vai ser 50 gramas. Escorrida a quinoa, agora vamos colocar 1 xícara, porque ela hidratou, aumenta muito o volume, né? Agora a gente vai colocar 3/4 de xícara de quinoa pro grão de bico. E agora acrescento a quinoa. O grão de bico é o único dos 3 grãos que, mesmo depois de hidratado em 12 horas, ele ainda vai ter uma dificuldadezinha de ser macerado, porque ele ainda vai ficar um pouco durinho. Então, a gente vai cozinhar um pouquinho mais uns 15 a 20 minutos, o grão de bico para ele amolecer, para depois a gente juntar ao principal, certo? Enquanto isso, eu vou começar a temperar essa base. Essa base eu vou temperar com pimenta branca, açafrão, chimichurri, sal do Himalaia, pimenta do reino e páprica picante. Então já estamos aqui com a pimenta branca, a páprica picante, o chimichurri e o açafrão. E já espalhei por aqui o sal do Himalaia com a pimenta do reino, quer dizer, que eu moo na hora, certo? Aí você pode botar o sal a gosto. Aqui eu coloquei uma colher de chá de cada um. A essa base eu vou acrescentar agora 2 colheres de farinha de aveia com flocos finos e 2 colheres de farinha de arroz. Ao misturar, essa base vai ficar um pouco assim. Você pode achar um pouquinho seca, mas depois a gente vai escorrer esse grão de bico e deixar só um pouquinho da água dele aqui. E aí eu vou macerar esse grão de bico aqui dentro mesmo com o... Esqueci o nome. Já eu mostro pra vocês. Para macerar, a gente vai usar o mixer, certo? Porque aí na panela mesmo, depois que a gente já tiver misturado tudo, que ele já tiver cozido bem molinho, a gente vai macerar e aí vai tornar o grão de bico parte da massa. O grão de bico, ele triplica de tamanho conforme você hidrata ele por 12 horas. Mas quando você cozinha, é que ele vai ficar um pouco molinho. Aí você pode apertar assim, ele ainda tá um pouco duro. Você pode deixar mais uns 5 a 10 minutinhos, ele vai sair assim uma casquinha e ele vai ficar bem mais fácil. Com a mão você vai apertando, ele já vai
se tornando uma massinha. Enquanto ele tá quebradiço, sim, ainda tem que cozinhar mais um pouco. O grão de bico, quando ele cozinha, ele fica com essa espuminha. Então, a gente pode, se você quiser, ferver a água, escorrer e trocar essa água. Mas é importante você deixar um pouquinho da água do grão de bico, porque depois ela fica tipo como se fosse um gelzinho, como se fosse uma clara de ovo e ajuda na liga, a massa. Trocada a água do grão de bico, assim que ela ferver de novo, provavelmente ele já vai estar no ponto. Agora que subiu de novo a espuminha, a gente vai fazer o teste de novo do grão de bico. Apertar para ver se ele já tá fofinho e facinho de passar no mixer. Pronto, aí você pode ver pelo ponto que ele já tá amassando facinho, que aí vai ficar mais fácil de passar no mixer, para não machucar nem forçar muito o equipamento, tá bom? Acrescentei o grão de bico à massa e agora vamos macerar com o mixer. Gente, vai ficar complicado de eu mostrar pra vocês, mas eu vou tentar. E aqui você vai macerando assim e vai mexendo. Porque eu tô gravando com a mão, não dá pra mexer, mas é basicamente esse o processo, certo? Mudei de mão aqui, fica mais fácil. Então você vai mexendo, vai apertando assim, que ele fica bem facinho. Ele vai entrando assim, pela própria pressão, ele vai puxando, aí vai dar bem certinho, tá bem facinho. Então você vai vendo aqui, conforme a gente vai mexendo pra macerar mais, que ele já fica bem liguento, certo? Já tá bom, um ponto bom pra modelar os hambúrgueres. Agora, por final, antes de moldar, eu vou botar um pouquinho de 2 colheres de orégano, misturar mais um pouco, passar um pouco mais no mixer e estará pronto. Agora é só modelar os hambúrgueres. Gente, agora é só colocar a massa aqui na forminha, apertar com a colher e tá feito o hambúrguer. Já os hambúrgueres de lentilha e ervilha é a mesma coisa. Refoguei alho, cebola, botei a cenoura e aí a gente vai começar a colocar o que é diferente, né? Depois da quinoa, a gente vai colocar a lentilha e a ervilha. Aqui, a diferença da ervilha pro grão de bico é que eu botei direto a ervilha e ela é um pouquinho mais durinha do que a lentilha e um pouco menos dura do que o grão de bico. Então, eu botei ela direto aqui, sem precisar cozinhar, só hidratada por 12 horas. Botei agora aqui a pimenta branca, o açafrão, a páprica picante e o chimichurri. E vou botar o sal. E aí eu botei mais meia xícarazinha de água, só pra ela ajudar a amolecer um pouquinho mais ela. Aqui, depois de mexido, depois botei o sal do Himalaia e a pimenta do reino, triturado na hora. Botei uma colher de orégano logo antes. E aí, a gente vai mexer. Aí é que a gente vai botar a quinoa, a farinha de arroz e a farinha de aveia. Nessa receita eu vou colocar também azeitona para ficar um pouco mais salgadinho, que eu adoro. Aqui eu acrescentei logo a azeitona, 3 colheres de azeitona. E eu botei a ervilha antes da quinoa, porque a quinoa já está cozida, né? Então não seria adequado ficar mexendo a quinoa, fritando ela enquanto ela já tá cozida, né? Vamos colocar agora a quinoa, a farinha de arroz e a farinha de aveia. Inserir as 3 colheres de quinoa. Mexe mais um pouco. Aí você pode já desligar o fogo e ir mexendo com as farinhas. Farinha de arroz e farinha de aveia. 2 colheres de cada. Pronto. A ervilha, ela vai ficar com essa aparência mais de farofa. Só que quando a gente macerar, aí ela vai ficar uma massa bem direitinho, bem boazinha. Da mesma forma, aqui a gente vai macerando. Só que se tiver muito seco, você pode botar um pouquinho mais de azeite. Que aí ela vai ficando melhor. Bem, a ervilha, ela puxa muita água, então ela fica um pouco mais seca do que o grão de bico. Então aqui eu voltei pro fogo, botei mais um copinho pequeno, assim, de mais ou menos 110 ml de água, voltei pro fogo e mais umas 4 colheres de azeite. E mexi de novo e ela num instante absorveu a água, certo? Só para ficar melhor de macerar, para não forçar tanto o aparelho e ficar mais liguento. 4 colheres de azeite. 3, 4. Isso.
Aí o restante da cebola, que são aproximadamente 3 colheres de cebola. Pode botar tudo. Vamos ver se dá 3. É, mais ou menos. Dá 3 e um pingo. A medida é quase certa, viu? Ó, quase. 2 de alho. Uma. Pronto, vai conta certa quase. 2 de alho. Aí depois espera Tá dourar ligado aqui, tá? Tá, espera dourar um pouquinho, a gente vai colocar o restante da cenoura. Isso aqui já é a gente fazendo a lentilha. Agora, tudo, pode né? colocar tudo. Agora a gente vai colocar a lentilha. Pode colocar toda a lentilha. 1 xícara de lentilha hidratada por 12 horas. Germinada. E aí eu vou colocar um copinho de 110, 120 ml de água para ela absorver um pouquinho mais da água. Aí coloca, vê quantas colheres dá. O restante da quinoa dá 3 colheres. 2, 3 colheres. Isso mesmo. Uma boa. E aí agora os temperos. Agora colocado açafrão, páprica picante, chimichurri, pimenta branca, orégano. Vou botar 3 colheres de azeitona e o sal do Himalaia e a pimenta do reino triturado na hora. A gente agora vai passar no liquidificador porque o mixer esquentou muito, eu tô com medo de queimar. E aqui era pra gente ter passado no liquidificador a ervilha, que ela é mais dura, a lentilha ela é mais mole. Mas por esse mesmo motivo, que a gente pode passar no liquidificador e depois é que eu vou botar as massas, que é a farinha de arroz e a farinha de aveia. Pronto. Passada no liquidificador a massa, vamos misturar agora com as farinhas. Farinha de arroz e farinha de aveia. Do grão de bico deu 12 hambúrgueres. Da lentilha e da ervilha, provavelmente dará 8. Esse aqui deu 8, né? Da ervilha são 8. Aí daqui a pouco a gente vai fazer o da lentilha. Depois de moldado os hambúrgueres, é só fritar, como você preferir, no azeite, ou pode fazer no forno, ou pode fazer no air fry. No azeite, de preferência, não passar de 60 graus, porque senão ele perde as propriedades benéficas. No air fry fica muito gostoso também, fica um sabor, na verdade, diferente, né? Porque o óleo, ele acrescenta um sabor a mais. Então, vale muito a pena, gente, é uma delícia. Depois vocês me digam, quando vocês fizerem, se vocês gostaram ou não. Uma dica, eu não coloquei aqui a azeitona. Mas às vezes eu coloco azeitona e fica uma delícia também, porque eu amo azeitona. Então fica a dica, vocês me digam se vocês gostaram. E aproveita, compartilha com todo mundo e curte a página e se inscreve no canal. E esse é o resultado final do hambúrguer. Ele fica assim com a aparência de que tá queimadinho, mas por mais que ele fique escurinho, ele não fica com gosto de queimado. É difícil queimar. E é muito gostoso, gente. Depois eu quero saber o que vocês acharam.